A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Parceria entre o Brasil e a Ucrânia para o uso da base de Alcântara pode acabar. Forças Armadas do Maranhão recebem recomendação sobre golpe militar. Mãe e filha são presas por tráfico de drogas durante a operação realizada no Maranhão e no Piauí. Bandidos invadem Correios de Codó e ameaçam funcionários e clientes. O fim de semana tem alerta para temporais no Maranhão e mais de 100 profissionais do programa Mais Médicos desembarcam em São Luís. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. O fim de semana tem alerta para temporais no estado do Maranhão. As informações com a repórter Tereza Cristina. Áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre o Nordeste nesses últimos dias de março. O mês que já teve muita chuva vai terminar com mais temporais sobre a costa leste e norte da região. Nessa sexta-feira, as áreas de instabilidade até enfraquecem um pouco, diminuindo o risco de temporais. Mas a situação volta a ficar em alerta durante o final de semana. Os ventos marítimos ajudam a trazer a umidade e muita nebulosidade ainda vai se espalhar pelas áreas litorâneas do estado. Em São Luís, tem previsão de chuva a qualquer momento com máxima de 30 graus. Em Maracassumé, a chuva deve baixar a temperatura na região, que hoje tem máxima de 28 graus. Faz máxima de 29 em Maranhãozinho, 31 graus em Marajá do Sena, 32 em Mata Roma e 33 graus em Imperatriz. Em todas essas cidades, chove a qualquer hora. As áreas de instabilidade voltam a ficar muito ativas no fim de semana e grande parte do Nordeste fica em alerta para temporais. São Luís é uma das cidades em alerta. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. E as chuvas intensas têm causado muitos estragos nas cidades do litoral norte do estado. As informações com o repórter Hamilton Carlos. As fortes chuvas que vêm castigando as cidades de Apicum-Açu, Bacuri, Serrano e Cururupu têm provocado quedas de porte, abertura de buracos, alagamentos de casas. Neste período, é normal a população conviver com muita chuva. Quando não chove durante o dia, mas à noite pode esperar. Até o mês de junho, ainda vamos ter muitas chuvas aqui na região. Com informações de Apicum-Açu, Hamilton Carlos para o Jornal Central. Plantão policial. Em São Luís, na manhã de hoje, 7 homens armados assaltaram um ônibus da linha para o bairro Quebra-Ponte. O assalto aconteceu na Avenida dos Franceses. De acordo com testemunhas, um homem entrou no coletivo e anunciou o assalto e ainda teria pedido para o motorista que parasse próximo à rodoviária. Chegando lá, mais 6 indivíduos armados entraram no coletivo e ameaçaram os passageiros. Um passageiro ainda levou uma coronhada na cabeça e outros tiveram seus pertences levados. Até o momento, não há informação sobre prisões. Na cidade de Codó, bandidos assaltaram nesta quinta-feira a agência dos Correios. Funcionários e clientes estavam na agência durante a ação. Os detalhes com o repórter Antônio Silva. Os assaltantes entraram na agência se passando por clientes. No momento mais oportuno, eles anunciaram o assalto. Durante a ação, eles disseram que não queria nada dos clientes, apenas o dinheiro do governo. Depois de fazerem um raspa nos guichês, um dos bandidos levou um funcionário até uma sala, onde ficava o cofre. Lá, todo o dinheiro foi roubado. Após o assalto, o trio deixou o local, sem levantar suspeitas. A PM foi acionada, esteve na agência, colheu informações e começou a procura pelos assaltantes. A agência dos Correios fica no centro de Codó, em uma área bastante movimentada. Até o momento, a instituição financeira não informou o valor levado pelos criminosos. Central de Notícias, com informações de Codó, Antônio Silva.
Uma operação realizada pela Polícia Civil nos estados do Maranhão e no Piauí prendeu mãe e filha envolvidas em tráfico de drogas. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. A operação denominada Águas de Março tem como alvo pessoas do sexo feminino que praticam crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e lesão corporal de natureza grave. Até o momento, 8 mulheres já foram presas. Entre elas estão mãe e filha que, segundo a polícia, participavam de uma estrutura criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Ambas foram condenadas a 7 anos de prisão. As prisões foram realizadas nos municípios de Joaquim Pires, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. Ao longo do dia, mais prisões podem ser realizadas. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Uma outra operação, desta vez da Polícia Militar, realizou apreensões de drogas na cidade de Pio 12. Da região, o correspondente Odaí Alves. A guarnição da Polícia Militar de Pio 12, composta pelos soldados, os PMs M. Silva, PM Andrade e o PM Jardiel, sobre o comando do 2º Sargento, o PM Viana, por volta das 21 horas de ontem, às margens da BR-316, mais precisamente no Bar da Concita, a guarnição Alfa, durante abordagens de rotina nos bares desta cidade, encontrou em posse de Rubenilson Jansen Veloso, vulgo Rubinho, de 36 anos, a quantia de 20 porções pequenas de uma substância similar à cocaína, embaixo da mesa em que o mesmo estava consumindo bebida alcoólica. Também foi apreendido R$45 e um aparelho celular. Logo em seguida, o mesmo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Pio 12, sem lesões corporais, para as medidas cabíveis. Esta é a segunda apreensão de drogas em Pio 12 pela Polícia Militar. No último dia 13, a polícia prendeu Antônio Júnior com uma grande quantidade de uma substância similar ao crack. Central de Notícias, reportagem Odaí Alves. No próximo bloco, o governo lança programa Cheque Cesta Básica para gestantes de baixa renda. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Juntos pelo Maranhão, juntos. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, onde apresentou a investidores oportunidades de parceria para a entrada de novos empreendimentos no estado. Flávio Dino e secretários de Estado mostraram aos investidores oportunidades em parceria públicos-privadas, que são modalidades em que o Estado e os empresários se unem em torno de um empreendimento. Um dos focos foram investimentos para a recuperação do centro histórico, com destaque para os programas Habitar e Adote um Casarão. O governo anunciou que o Maranhão vai lançar 2 editais até agosto, um para a internet gratuita e outro para a construção de novos presídios. E foi lançado oficialmente o programa Cesta Básica para Gestantes de Baixa Renda. As informações com o repórter Adilson Souza. A reportagem fala agora da sede da Secretaria de Estado da Fazenda, onde o secretário Marcelo Ribeiro irá anunciar hoje a mais um programa implantado pelo governo do estado. O programa social Cheque Cesta Básica Gestante, que irá beneficiar centenas de grávidas espalhadas pelo estado do Maranhão, com o benefício de 9 parcelas de R$100, oriundos da contribuição do ICMS.
ICMS. Até o momento, 39 municípios já aderiram ao programa. Além das 9 parcelas, as mães, depois do parto, também receberão ainda mais 3 parcelas para contribuir com as consultas do recém-nascido. Tem direito ao benefício gestantes com renda de até um salário mínimo. O programa tem o objetivo de evitar a mortalidade infantil e a materna em todo o estado do Maranhão. De São Luís, Adilson Souza, Central de Notícias. Uma parceria que está em vigor entre o Brasil e a Ucrânia para o uso da base de lançamento de Alcântara no Maranhão deve acabar. Quem tem as informações é a repórter Paula Bittar. A comissão mista da medida provisória que extingue a empresa brasileiro-ucraniana Alcântara Cyclone Space aprovou o texto que foi enviado pelo executivo ainda no governo Temer. A empresa de capital brasileiro e ucraniano foi formada por acordo entre os dois países em 2003 e custou 483 milhões de reais aos cofres brasileiros, mas não fez lançamentos. Na época, a ideia era usar o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, para enviar satélites brasileiros, ucranianos e de outros países ao espaço, cobrando pelo serviço. A empresa foi criada para que os dois países unissem forças, o que na prática não funcionou, como explica o relator da medida na comissão, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O Brasil fez várias tentativas de colocar o acordo em vigor. Claro, o Brasil tinha um maior interesse que esse acordo pudesse ser realizado exatamente com o lançamento do satélite. O interesse da Ucrânia porque não tinha local e o interesse do Brasil porque tinha local, mas não detém a tecnologia. A justificativa do executivo para a medida provisória é que houve um desequilíbrio na equação tecnológico-comercial na parceria com a Ucrânia. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Lançada em Grajaú, campanha contra o acúmulo de cargos. A matéria é de Dalciana Castro. Foi realizada nesta quinta-feira, dia 28, no município de Grajaú, a audiência pública de lançamento da campanha Cidadão Consciente Gestão Transparente, que tem o objetivo de combater o acúmulo ilegal de cargos públicos e a existência de funcionários fantasmas. O promotor de justiça, Eduardo André de Aguiar Lopes, explicou que a campanha institucional está sendo aplicada em todos os municípios maranhenses e que o objetivo, neste caso, é moralizar o serviço público de Grajaú. Fazer com que os servidores de Grajaú efetivamente estejam prestando serviço de uma forma eficiente, de uma forma moral. Achamos um quantitativo superior a 500 pessoas que precisa ser verificado a legalidade ou não de sua acumulação para que esses servidores que estejam fora de sua lotação ou não cumprindo a carga horária integral retornem para prestar o serviço da forma como deve ser. A solenidade contou também com a presença da promotora de justiça Glauci Malheiros, titular da 2ª Promotoria Especializada do município de Açailândia. A campanha foi um sucesso, teve uma resposta muito satisfatória para a sociedade, onde a folha de pagamento ela realmente vai diminuir, tirando esse excesso de funcionários que ocupam mais cargos públicos, mais de 2 cargos públicos ilegalmente. Isso gera mais empregos, porque aquele que está ocupando 3, 4 cargos, ele vai desocupar e vai possibilitar que outros ocupem. Então são benefícios de toda a ordem, é uma campanha fantástica que traz resultados muito bons para a sociedade. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, médicos que se formaram no exterior chegam ao Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. E cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse mostrão! Ela estuda e trabalha para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
5 meses após a saída dos médicos cubanos do Brasil, 107 médicos brasileiros que se formaram no exterior chegaram ao Maranhão nesta quinta-feira para trabalhar. O número de médicos que chegaram representa apenas 25% dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos que atuavam nos municípios maranhenses. Ao todo, 471 cubanos foram embora de 167 municípios maranhenses em novembro de 2018, após declarações feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Os médicos vão integrar as equipes de estratégia do Programa Saúde da Família, que vão atuar em 63 municípios. E as Forças Armadas do Maranhão recebem recomendação sobre homenagens a golpe militar. Repórter André Marques. A Procuradoria da República no Maranhão publicou 2 recomendações às Forças Armadas no estado para que não promovam ou façam parte de qualquer comemoração em alusão ao golpe militar de 1964, que acontece no dia 31 de março. As recomendações foram encaminhadas aos comandantes das forças militares no Maranhão, dentre elas o Exército, a Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. O MPF alega que já foi reconhecido pelo próprio Estado brasileiro e pela Corte Internacional de Direitos Humanos que durante o período do golpe houve a ocorrência de supressão da democracia e dos direitos presentes no regime democrático, como os de reunião, liberdade de expressão, de imprensa e a prática de crimes e violações. Os documentos mencionam as declarações do porta-voz da Presidência da República, feita em 25 de março, que confirmam a ordem do presidente Jair Bolsonaro para que o Ministério da Defesa faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Inscrições do programa Cheque Minha Casa terminam nesse final de semana. Daniela Castro. As inscrições do programa Cheque Minha Casa encerram neste domingo e podem ser feitas pela internet. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano e é destinado às famílias de baixa renda com o objetivo de apoiar a reforma, a ampliação ou melhoria de unidades habitacionais. Devido às fortes chuvas que caíram em São Luís, será estendido às famílias atingidas. A partir do dia 12 de abril, as pessoas poderão fazer consulta cadastral pelo site Cheque Minha Casa. Pelo programa, as famílias serão beneficiadas com o valor de R$ 5.000 em 2 parcelas, cada uma no valor de R$ 2.500. O benefício é destinado para a compra de material de construção, visando a reforma, a ampliação ou a melhoria de unidades habitacionais existentes, com prioridade para instalações sanitárias no imóvel. As compras devem ser realizadas nas lojas credenciadas. De São Luís, Daniela Castro. Confira agora na matéria de Josi Frazão as dicas de concursos abertos para o Maranhão. Iniciando com o concurso da Prefeitura de São Bernardo do Mearim, a 287 quilômetros de São Luís. São 21 vagas para professor de educação fundamental em disciplinas como geografia, inglês, português e matemática. Jornada de 25 horas semanais com remuneração de R$ 1.195. Taxa de R$ 50 a R$ 80. A prova está prevista para o dia 28 de abril. Tem também o concurso da Prefeitura de São João do Caru, a 244 quilômetros de São Luís. São 188 vagas permanentes para mais de 50 cargos de nível fundamental e superior. Remuneração de R$ 998 a R$ 3.000. Taxas de R$ 60 a R$ 100. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de abril no site funvap.com.br ou no ponto presencial equipado pela Prefeitura Municipal de São João do Caru, finalizando com o concurso da Prefeitura de Tuntum, a 371 quilômetros de São Luís. São 396 vagas
para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos como zelador, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, professor, assistente social, psicólogo, enfermeiro, dentista, advogado, entre outros. Inscrições até o dia 2 de maio pelo site institutomachadodeassis.com.br. Taxas de R$ 57 a R$ 95. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Você confere no próximo bloco. O policial que fez parto de mulher no interior do estado recebe homenagens. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em Imperatriz, um policial que fez parto de uma mulher em uma fazenda é homenageado. Da região, o nosso repórter Francisco do Vale. O sargento Francisco, lotado no 3º Batalhão da Polícia Militar, recebeu nesta quinta-feira, em sessão ordinária, uma moção de honra da Câmara de Vereadores de Imperatriz, indicado pelos 21 vereadores da casa. A honraria, uma das mais altas concedidas pela Câmara, foi pelo fato dele ter feito parto de urgência de uma jovem numa fazenda na última terça-feira, dia 27. Com 25 anos de trabalho prestado na corporação, o sargento Francisco estava de serviço quando a patrulha da qual é integrante foi acionada no posto do Bananal, onde está atualmente uma mulher que informou ser uma jovem que havia entrado em trabalho de parto em uma fazenda no município de Imperatriz. O SAMU foi acionado. A viatura policial não conseguiu chegar até o local devido à péssima condição da estrada de terra. O policial tomou a iniciativa e foi a pé até a casa, onde realizou o parto, com a ajuda por telefone da equipe médica do SAMU. Ele ainda fez o percurso de volta, enfrentando a lama com o bebê nos braços, até o local onde estava a ambulância do SAMU. Além da iniciativa, foi um ato de bravura, de solidariedade e de humanidade, disse o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, José Carlos Soares. Essa homenagem é uma das mais justas e significantes da história do nosso parlamento. Central de Notícias de Imperatriz, Francisco Vale. A cidade de Tutóia comemora 88 anos de emancipação política nesta sexta-feira. Outras 5 cidades do Baixo Parnaíba também estão em festa. Da região dos Lençóis Maranhenses, o nosso correspondente Vitor Almeida. Minha terra pequenina. A cidade de Tutóia, localizada entre os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, está completando hoje, sexta-feira, dia 29 de março, 81 anos de emancipação política. Durante todo o dia, foram realizadas atividades culturais e esportivas, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos. À noite, no ginásio poliesportivo da cidade, as homenagens a Tutóia continuam com a tradicional partilha do bolo de 81 metros, seguida de uma programação toda especial, voltada para o aniversário da cidade. As paisagens do município, como os rios, os mares, as matas, paisagens essas que hoje deram nome, no mundo turístico, no meio turístico, o município de Tutóia. Outras cidades da região também comemoram as suas emancipações nesta sexta-feira. São elas: Araioses, Barreirinhas, São Bernardo, Santa Quitéria e Chapadinha. Tutóia se destaca no cenário do turismo local, nacional e internacional, com suas belas paisagens naturais, dunas localizadas praticamente em
seu perímetro urbano um grande número de lagoas, balneários e uma culinária de dar água na boca, em especial o tradicional camarão de Tutóia. Entre os atrativos que a gente tem aqui é a aventura nos pequenos lençóis maranhenses, que vai pela Praia do Amor e passando pelo Arpoador. A gente tem o ecoturismo no Delta, que é a navegação pelo Delta do Rio Parnaíba, e a gente tem também o passeio pelas dunas de Tutóia, que ficam a menos de 15 minutos do centro da cidade. Então todos os destinos são muito próximos daqui, então é muito fácil você aproveitar tudo que a gente tem de melhor e aproveitar mais tempo pro nosso litoral. Essa é a linda e bela Tutóia, cidade à beira-mar, de um povo muito hospitaleiro. Minha Tutóia, minha inspiração. Eu sou Tutóia, eu sou Maranhão. Parabéns, Tutóia! Central de Notícias, com as colaborações do AR Estúdio, Neto Pimentel, Ivanildo Alves e Fernanda Souza. De Tutóia, Vitor Almeida. Eu sou Tutóia, eu sou Maranhão. E o município de Loreto também completa hoje 81 anos de emancipação política. Repórter Fabilson Braga. O município fica localizado no sul do Maranhão, cerca de 700 quilômetros da capital São Luís. As festividades teve uma vasta programação, com início na quinta-feira, com um grande show evangélico, com a banda Som e Louvor e participação de cantores e pregadores locais. Estamos comemorando com uma palavra de amor, carinho com as pessoas. Aonde nós estivemos ontem, uma grande festa, que foi a festa com os evangélicos, uma festa maravilhosa, linda, bastante participada. Tivemos lá a banda Som e Louvor, fazendo uma festa maravilhosa, com todas as igrejas evangélicas de Loreto, todos participaram. Hoje, sexta-feira, as comemorações continuam. Durante o dia, competições esportivas, como corrida pedestre e torneio de futebol. O prefeito Marfran Bringel faz um convite a toda a população. Uma programação lastra, nós entregamos pela manhã kit feira, kit pesca, carro do conselho para o conselho tutelar, ambulância para o povoado Agrovila, kit de irrigação. E à noite vamos ter uma maravilhosa festa, né, com os artistas da terra, banda Mastruz com Leite, bonde do forró, o Você Próprio Domingos que está lá na festa, ó, animando, então os outros DJs locais, entendeu? Então vai ser uma festa maravilhosa. A nossa mensagem é de otimismo, que todas as pessoas que venham para Loreto, os filhos de Loreto, eles venham participar de uma grandiosa festa, que nós possamos aí acolher todos os visitantes que vêm das cidades vizinhas, de Balsa, Mangabeira, São Félix, Fortaleza, Nogueira. Eu tô sabendo aí de gente do Piauí, então vamos acolher bem a todas as pessoas que vêm nos visitar e vêm para essa grande festa. De Loreto, Fabilson Braga, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale direto conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Você pode seguir também a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.